volta apenas de apresentação ao público de Interlagos. Já na reta oposta, os 22 carros. Tomada da curva 4. Indo em direção à ferradura. Saindo da curva do lago, James Hunt indo para a reta oposta do circuito de Interlagos. Contornando a curva do Sol. Saindo do sargento James Hunt. Iniciando a curva do laranja. O S. Passando pela curva do Pinheirinho. Esse é o cotovelo. Indo para o mergulho. Está se aproximando da junção. E aumentando cada vez mais a expectativa do público. Vendo James Hunt, ao seu lado Carlos Reutemann da Argentina. Os dois se aproximando para a largada do Grande Prêmio Brasil. José Carlos Passe, veja bem, em segundo lugar, largando por fora, enquanto James Hunt fica com a terceira posição. Foi notável a largada de José Carlos Passe, saindo bem por fora e cobrindo a tentativa de entrada de Hunt, assumindo de forma espetacular o segundo lugar. Veja José Carlos Passe por fora, já assumindo a liderança do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Mário Andretti por fora, errando quase o ponto de tangência. James Hunt forçando, abrindo, tentando obter a segunda colocação. Já na primeira volta na entrada da ferradura.
Patti é o primeiro, Reutemann o segundo, Hunt o terceiro, Mas o quarto, Andretti é o quinto. Na reta oposta, o brasileiro José Carlos Passe. E Emerson Fittipaldi ganhou 2 posições na largada. Contortando a curva do sol. E abrindo bastante o brasileiro. Reutemann se mantém na segunda posição. Aí o número 12. Hunt ainda é o terceiro, Mas o quarto. Contornando o S. A distância de Reutemann para Mas e Hunt. Indo para a junção, José Carlos Passe. É a primeira volta que vai completar o brasileiro. Está livrando 1 segundo e 30 centésimos Passe. O segundo colocado. Perceba, Hunt, Mas, Mário Andretti brigando muito pela quarta posição. Mais uma vez a ferradura, mantendo o Reutemann a segunda, Hunt a terceira, Mas a quarta. Andretti a quinta, Clay Regazzoni a sexta colocação. Depailler a sétima colocação. O ritmo colocado pelo brasileiro José Carlos Passe. Reutemann na segunda. Andretti lutando ainda pela quarta posição. Regazzoni é o sexto, Depailler é o sétimo. Uma característica da curva do laranja, a pista está escorregando em demasia, os carros estão entrando muito de frente. Larry Perrix, 14 no box. Vai completar a segunda volta, José Carlos Passe no Brasil. E a briga pelo segundo, terceiro e quarto lugares. Aí está o carro de Ian Schetter, o primeiro a rodar. Portanto, já fora de competição, Ian Schetter. 2:38 e 33. O tempo que José Carlos Passe gastou para rodar na segunda volta. Tentando a ultrapassagem, James Hunt.
ultrapassa James Hunt ao argentino Carlos Reutemann. Vai para a segunda posição, o pole position. Veja como ele abriu e no ponto de freagem ele conseguiu o ponto de tangência perfeito. Passe é o primeiro, James Hunt o segundo, Reutemann o terceiro, Mas o quarto, Andretti o quinto, Regazzoni o sexto, Depailler o sétimo. E Emerson Fittipaldi ganhou 4 posições em relação à sua largada. Está agora em 12º lugar. Tocando a curva do sargento Carlos Reutemann. Quem ainda segura Jochen Mass. E também Andretti. Carro de Vitório Brambila. Número 19, o segundo a parar no boxe. James Hunt vai se aproximando de José Carlos Passe nessa terceira volta do Grande Prêmio Brasil. A diferença de 1 segundo e 18 centésimos de José Carlos Passe para James Hunt. E Patti melhorou em 2 segundos, virou a 2:36,86 desta volta. Portanto, 2 segundos melhor em relação à volta anterior, o brasileiro José Carlos Patti. James Hunt no retão, se aproximando bastante de Passe, quase que no vácuo. Vai brigando muito nesta volta, tentando obter o primeiro lugar. Ferradura. As 6 primeiras posições inalteradas. Passe, Hunt, Reutemann, Mas, Andretti, Regazzoni, Depailler, Lafitte. Curva do laranja, José Carlos Passe e James Hunt. Contornando bem o S. Emerson Fittipaldi mantém a 12ª posição com Niki Lauda na 14ª posição. John Watson é o 13º. É a 4ª volta.
James Hunt procura se aproximar ainda mais de José Carlos Passe. Praticamente um carro só. Tentando por fora. Os 5 primeiros colocados. Passe, Hunt, Reutemann, Jochen Mass e Mário Andretti. Andretti teve problemas ontem no treinamento com fogo no seu carro e está aí recuperado. James Hunt, Carlos Reutemann da Argentina, segundo e terceiro colocados, mas o quarto, Andretti o quinto. É a quinta volta para o líder da prova. Patti rodou a volta 2:37:17. Nesse ponto do circuito onde o carro de José Carlos Passe atinge a maior velocidade, mas tentando Andretti por ali também. Fechou na hora certa o argentino Carlos Reutemann. Jochen Mass preparou, mas ficou só nisso. Da reta oposta. Enquanto que o Emerson Fittipaldi se mantém na 12ª posição. A 14 segundos e 17 centésimos do líder José Carlos Patti. Rede Globo Fórmula 1 77. Tomando a curva do sargento Mário Andretti. Na 5ª posição. Argentino Carlos Reutemann chegando em James Hunt. Um ótimo duelo dos 5 primeiros. Veja Hunt.
pontuação dos 3 primeiros colocados. Mário Andretti poderá na próxima volta se aproximar mais para tentar ganhar a posição de Jochen Mass. Está bem próximo dele. Hunt abriu. Bate. Freou. Errado, Pati. Exatamente. Ele freou de forma errada e acabou perdendo a posição. Freou dentro da curva, vocês viram. James Hunt assume a liderança do Grande Prêmio Brasil e o Pati perdeu o bico do seu carro. Vai perder a posição também, é claro. Veja bem que houve problema com o bico do carro de José Carlos Passi. Desprendeu-se a frente do carro de José Carlos Patti. A velocidade tem que ser diminuída, ele deverá parar no box. Vai abrindo bem James Hunt. Segundo colocado, o argentino Carlos Reutemann. Terceiro, Mário Andretti. E há um problema lá na pista. Incêndio aí no mato ao lado da pista, perto da junção, que está atrapalhando os pilotos. Trabalho dos bombeiros tentando evitar. Patti continua sem o aerofólio dianteiro do seu carro. Segundo colocado, Carlos Reutemann. Terceiro, Jochen Mass. James Hunt vai liderando o Grande Prêmio Brasil. Quarto, Mário Andretti. Emerson Fittipaldi ganha uma posição. Ele já ultrapassou a José Carlos Passi, que vai ter que parar no boxe. Vamos completar a 7ª volta. James Hunt. Carlos Reutemann, segundo. Diferença de 3 segundos, 93 centésimos. Aí, José Carlos, passe no box. Problema no radiador. Segundo lugar para Reutemann, terceiro Mass, quarto Andretti, quinto Regazzoni. Sexto para Patrick Depailler, sétimo Jacques Laffite. Fórmula 1 Interlagos, São Paulo. Furou o radiador do carro de José Carlos Patti. Os mecânicos da Brabham estão em cima para o mais rápido possível fazer a troca do radiador. Está vazando muita água. Vitório Brambila continua parado. Alex Dias Ribeiro parou para trocar rapidamente os pneus dianteiros. José Carlos Patti deve parar muito tempo aqui no box. Vai se mantendo bem o argentino Reutemann, com Mass atrás. Andretti continua insistindo. José Carlos Passi liderou até a volta de número 6, perdendo a posição na volta de número 7 para James Hunt. E Emerson Fittipaldi também perde a sua posição para o carro número 7 de John Watson, a Brabham de 12 cilindros. E Nick Lauda está atrás de Emerson Fittipaldi.
James Hunt completando a volta de número 8. A diferença de Hunt para Reutemann, você acompanhou. 2:36 e 19 rodou James Hunt na volta anterior. Reutemann conseguiu ganhar alguns metros de Jochen Mass. Saindo da curva do lago, indo para a reta oposta. Vem no centro do vídeo, Jochen Mass. No canto direito, Carlos Reutemann. E logo atrás de Mass, Mário Andretti. Nesta volta de número 8, James Hunt vai aumentando a sua diferença para o segundo colocado, que é Carlos Reutemann. Na curva do laranja, 4 segundos e 53 centésimos. Hunt está impondo um ritmo veloz à prova, como aconteceu na Argentina. E tomando por base a curva do laranja, onde os carros estão encontrando dificuldade para tomar a curva e tangenciar, o carro que melhor está fazendo esse serviço é o de James Hunt. Ele tem conseguido aí livrar alguns décimos de segundos sobre os seus perseguidores. Diferença de Carlos Reutemann da Argentina para Jochen Mass. Fórmula 1 Interlagos, São Paulo. Perdendo muito tempo. Carro de José Carlos Patti. James Hunt. Na volta de número 13. O argentino Carlos Reutemann em segundo, Mário Andretti é o terceiro. O quarto colocado agora é Jacques Lafitte. O quinto é Tom Price. O sexto, John Watson. E a diferença dos três primeiros de Hunt para Lafitte é 19 segundos e 31 centésimos. Mário Andretti agora abre combate para Carlos Reutemann da Argentina. Rede Globo Fórmula 1 77.
Diferença de Nick Lauda para Emerson Fittipaldi de 3 segundos e 43 centésimos. Vamos à classificação na 13ª volta, quando iniciam a 14ª volta. Primeiro James Hunt, segundo para Carlos Reutemann da Argentina. E a diferença entre os dois é de 2 segundos e 32 centésimos. Terceiro para Mário Andretti, os 3 líderes no seu vídeo. Quarto é Jacques Lafitte, tem muita diferença dos 3 primeiros para o quarto. Quinto, Tom Price. Sexto, John Watson. Sétimo, Depailler. Oitavo, Nick Lauda. Nono lugar, Emerson Fittipaldi. 10º lugar, Vittorio Brambilla. Veja Andretti. O 11º lugar fica para Renzo Zorzi. 12º, Ingo Hoffmann. 13º, carro de número 18 de Hans Binder. E 14º, uma outra Lotus, Gunnar Nilsson. Veja outra vez Jochen Mass. Criando toda aquela confusão, a rede de proteção com Clay Regazzoni, Depailler. Faltando 26 voltas para o encerramento do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Completando a volta de número 15, James Hunt. Com a diferença de 1 segundo e 77 centésimos para Carlos Reutemann, que é o segundo. E o terceiro, Mário Andretti. Esporte é a ação, Rede Globo de televisão. Permanecendo Reutemann no segundo lugar, Andretti no terceiro, Hunt na primeira posição. Três primeiros e o quarto colocado agora é Tom Price, que ultrapassou a Jacques Lafitte, que fica com a quinta posição. Watson é o sexto colocado. Depailler o sétimo, Lauda o oitavo, nono Emerson Fittipaldi.
impressão que se dá que nesta volta o líder James Hunt diminuiu um pouco o ritmo de corrida. Vamos cronometrar para sentir como está James Hunt. Você acompanhando o James Hunt nesta volta e o seu tempo. Repare Andretti lá atrás, chegando mais perto ainda de Carlos Reutemann da Argentina. Está um pouco mais lento, ele está fazendo a ferradura em 47, na volta anterior havia feito em 46. Contornando a curva do sol. Até agora, 1:22. James Hunt. Carlos Reutemann na curva do laranja. Indo para a reta dos boxes, James Hunt. Vai completar a volta de número 18. E o tempo de 2 minutos, 37 segundos, 40 centésimos. 2:37 e 40 é um tempo inferior às voltas que vinha mantendo James Hunt. Aí está o brasileiro Alex Dias Ribeiro, outra vez parado no box. Mário Andretti no vácuo de Carlos Reutemann. Tentou por dentro Andretti, não conseguiu. Muito atento o argentino Reutemann. Viram como o Reutemann foi para o canto da pista. A diferença de Andretti para o quarto colocado, para que você tenha uma ideia, é de 19 segundos e 40 centésimos. A reta oposta, os 12 cilindros de Reutemann dão uma certa folga ao piloto argentino. Voltando Alex. Os problemas encontrados por James Hunt são justamente na faixa interior do autódromo de Interlagos. Quando ele pega as retas, o carro consegue andar um pouco mais rápido. Sente-se, portanto, que ele está com problemas de estabilidade para tomar a curva e para tangenciar.
Vai preocupando o box da McLaren. Na cronometragem de James Hunt. Chega a 1 segundo a diferença de James Hunt para o argentino Carlos Reutemann. Virou o Hunt a 2:37,75. Portanto, gastando mais tempo na volta que você viu cronometrada ainda há pouco. Faltando 22 voltas para terminar o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Vamos acompanhar agora na entrada da ferradura. Tem um retardatário à frente de James Hunt. E aí a Ferrari discutindo o tempo, pedindo para o Reutemann chegar mais perto de Hunt, apertar o líder desta prova. Quem está à frente aí do Hunt é Hans Binder. E acabou favorecendo ao líder, exatamente quando tangenciou a curva. Rede Globo Fórmula 1 77. O argentino vai realmente atendendo ao box da Ferrari. Enquanto que Emerson Fittipaldi continua na 9ª colocação. Niki Lauda 8º. Veja Reutemann. Vitório Brambilla. Tá aí Vitório Brambilla que destruiu o seu carro. Surtees número 19. Reutemann. Poderá acontecer a ultrapassagem do argentino na frente do box. No retão, no final do retão, o argentino tem grandes possibilidades. A curva 3 está propiciando agora a Carlos Reutemann, já que ele se aproximou bastante de James Hunt, a possibilidade de uma ultrapassagem. Olha o Reutemann. Hunt percebeu, aguentou firme. A volta de James Hunt, 2:38. É por isso que o Reutemann realmente encostou. Ele veio caindo de 2:37,40 para 2:37,75 e agora você observou 2:38 cravado. Vai indo para a curva do largo. Hunt aguentando como pode. Reta oposta. Tudo isso acontecendo na metade da volta de número 20. Regazzoni voltando. Não houve nada com o piloto. Saiu bem da curva o argentino Reutemann. Contornando a curva do laranja.
exatamente na metade do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Tentou o Reutemann, ainda não conseguiu. Não encontrou o melhor ponto. Vai indo para a junção James Hunt. Mário Andretti parou, que era o terceiro colocado, tá aí. Veja como sumiu o Andretti. Parou Mário Andretti, perde a terceira posição. Carro de número 5. Sendo retirado da pista, Mário Andretti. Veja Carlos Reutemann no retão. Fórmula 1 Interlagos, São Paulo. O piloto brasileiro. Mário Andretti, que era o terceiro, mais um carro parado. Com essa parada de Andrade que você está vendo aí, possibilita a Emerson Fittipaldi subir para o 8º lugar. E Emerson está chegando muito em Niki Lauda, podendo inclusive ganhar a posição do carro da Ferrari. Reutemann Hunt. A diferença do argentino Carlos Reutemann para o terceiro colocado, que é Tom Pryce, é de 18 segundos 99 centésimos. Emerson no retão com problemas com o carro. Quando você acompanha a briga pela liderança, a classificação na 20ª volta. Primeiro James Hunt, segundo Carlos Reutemann. Terceiro, Tom Pryce. Quarto, John Watson. Quinto, Lafitte. Sexto, Depailler. Os 6 primeiros classificados. Emerson Fittipaldi daqui a pouco deve parar. Se ele conseguir para chegar ao box, terá chance então de recuperar, ou pelo menos tentar recuperar o carro. Mais uma tentativa do argentino Carlos Reutemann. Aí o Emerson com a mão levantada, o braço levantado. E interessante que os carros estão quebrando. Inclusive o carro do brasileiro Emerson Fittipaldi com problema. Pneu traseiro do lado direito de Emerson Fittipaldi deve ser trocado. Rapidamente os mecânicos entenderam. Vamos ver se ele perde a posição. Enquanto Hunt e Reutemann disputam a primeira posição. Se sair logo, não perde a posição. Reutemann no mesmo lugar, ele faz o ponto de tangência bem por dentro. Também Depailler no box. Emerson, se sair, não perde a posição. Depailler no box.
Pneu também, o traseiro do lado direito. Passou o Gunnar Nilsson, que está muito atrasado. Fórmula 1 Interlagos, São Paulo. A equipe Copersucar trocou o pneu traseiro do lado direito do carro de Emerson Fittipaldi em 22 segundos. 22 segundos. No box estão parados Patrick Depailler e Jacques Lafitte. Ambos estavam na frente do Emerson. Portanto, volta para a mesma posição Emerson Fittipaldi. Você vê Ingo Hoffmann à frente, lá atrás James Hunt e Carlos Reutemann da Argentina. São os únicos que mantêm. Vejam bem. Reutemann vai ultrapassar, conseguiu. É o líder da prova, o argentino Carlos Reutemann com a sua Ferrari. A volta de número 22. Vejam como ele abriu. Saiu no vácuo de James Hunt e fechou com muita perfeição. Agora ele saiu na hora certa para não permitir que Hunt fechasse a sua tangência para o lado esquerdo da tomada da curva 3. Portanto, assume o primeiro lugar, que já estava pintando há algum tempo, o Carlos Reutemann com a Ferrari de 12 cilindros. Rede Globo Fórmula 1 77. Depailler, vocês viram? Tem pela frente o Ingo Hoffmann. Deu uma volta sobre o brasileiro Ingo Hoffmann, Carlos Reutemann da Argentina. Os 4 primeiros colocados, o argentino Carlos Reutemann. O primeiro, James Hunt, o segundo. O terceiro colocado é Tom Price e o quarto é John Watson. O quinto classificado é a Ferrari de Niki Lauda, e Emerson, voltando à pista, garante pelo menos por hora o 6º lugar. Outro brasileiro, José Carlos Patti, que parou muito tempo no boxe, que voltou, está na 8ª posição. O argentino Reutemann. E a festa no box da Ferrari. Diferença de 5 segundos dele para James Hunt. Problema de estabilidade no carro de James Hunt é resultante de problema também com o pneu dianteiro do lado esquerdo. Ele passou fazendo um sinal. É claro que tem problema o carro de James Hunt. Veja você a diferença que tem o Reutemann para o Hunt. Visual. Zorzi está à frente de Hunt. Ele não consegue ultrapassar a Renzo Zorzi. Pelo menos no retão não conseguiu. E o Watson passando o 4º colocado. Lauda o 5º. Esse é o 4º colocado. Veja bem, número 7, John Watson. Carlos Reutemann ultrapassando a surtiz de Hans Binder. Retardatário também. Exatamente, quem saiu foi Niki Lauda ultrapassando a Hans Binder. Esse é Carlos Reutemann da Argentina.
volta de número 23. Tom Price vai diminuindo muito a diferença para James Hunt. Como o Hunt vai perdendo muito por volta, Tom Price vai chegando. Ele que é o terceiro colocado, carro número 16. A Shadow de Tom Price. Vamos acompanhar a passagem do primeiro Reutemann. Vamos aguardar o segundo. Veja você, sinta a diferença dele, Reutemann. Hunt, vai pro box, Hunt. Foi para o box, James Hunt. Tom Price é o segundo colocado. Ele pede a troca dos dois pneus dianteiros. Tom Price é o segundo colocado com uma diferença de 16 segundos e 74 centésimos. Permanece Hunt. Se voltar agora, não perde a terceira colocação. Perdeu. Passou John Watson. Passou Lauda também. Watson é o terceiro. Lauda é o quarto. Hunt vai para a quinta posição. Muitas alternativas no Grande Prêmio Brasil. Veja bem aí. Watson, Lauda e Hunt. Liderando Carlos Reutemann da Argentina. Tom Price o segundo, terceiro John Watson, quarto Nick Lauda, quinta James Hunt, sexto Emerson Fittipaldi. Rede Globo Fórmula 1 77. Seis primeiros colocados do Grande Prêmio Brasil. Aí Jochen Mass retornando, ele que esteve envolvido naquele acidente com o carro número 2, McLaren. Mais uma volta de Reutemann. A diferença dele para Tom Price, que passa agora. Os três primeiros colocados confirmados. E diferença de 16 segundos, 95 centésimos de Reutemann para Tom Price. James Hunt já ganhou uma posição, ultrapassou a Nick Lauda, é o quarto colocado agora. A diferença do segundo para o terceiro é de 27 segundos. De Tom Price para Watson, se bem que o Hunt está tentando buscar essa posição. Patrick Depailler. Excelente Reutemann na ponta, enquanto que Hunt procura outra vez a sua terceira posição. Fórmula 1 Interlagos, São Paulo.
Ronnie Peterson já parou há algum tempo. Patrick Depailler, neste instante, deve abandonar o carro também. Já está retirando o seu capacete. Os dois carros da Tyrrell de 6 rodas, portanto, não foram felizes em Interlagos. Abandonando neste instante Patrick Depailler. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. Passando o Carlos Reutemann da Argentina. Veja a diferença dele para o segundo colocado. Muita demora. Tom Price agora. Foi o segundo colocado, Tom Price. E o terceiro colocado, que vai passar daqui a pouquinho, esse é Jorge, está atrasado. É James Hunt. Diferença permanece do primeiro para o segundo, 17 segundos. Mário Andretti conversando com os mecânicos da Lotus, explicando o que aconteceu. Faltando 14 voltas para o encerramento do Grande Prêmio Brasil. 26 já completadas. Veja Hunt. Nick Lauda. Nick Lauda e Watson. A recuperação de James Hunt é espetacular. Ele voltou à pista e já conseguiu passar por John Watson e por Nick Lauda. Fica na terceira posição, portanto, James Hunt. Você vê, Watson em quarto, Lauda em quinto. Fórmula 1, Interlagos, São Paulo. Mário Andretti que parou, vinha bem. Explica o que houve com a máquina. Ignition, la inizione. A ignição? Andava bene fino lì, dopo tutto in un momento ho incominciato a perdere colpi e sotto il cruscotto un filo si bruciava e finito. No começo andava bem a sua máquina. Depois, muito sacrificada com o incêndio de ontem, foi obrigada a parar com problemas na ignição. Ken Tyrrell obrigou Patrick Depailler a permanecer no carro, mesmo com reparos demorados. A luta de Lauda e Watson para você. Lauda tentando ultrapassar a John Watson. É o quarto lugar que está em disputa. Watson está em quarto, Lauda em quinto. Por dentro, Lauda. Sensacional ultrapassagem de Lauda. Contornou magnificamente bem. Repare. Bem junto à parte interna do circuito, da pista. Quarto lugar para Lauda, quinto para Watson. Emerson é o sexto classificado. Jacques Lafitte. Vamos à diferença de Hunt para Nick Lauda. É de 7 segundos e 55 centésimos. A diferença de James Hunt, que é o terceiro colocado, para o quarto colocado, Nick Lauda, 7 segundos e 55 centésimos. Abriu bem de John Watson. Rede Globo, Fórmula 1, 77.
Jacques Lafitte, que estava ameaçando a posição de Emerson Fittipaldi. Abandona a prova também. Enquanto isso, o argentino Carlos Reutemann liderando com muita tranquilidade. Completar mais uma volta, Carlos Reutemann da Argentina. E a confirmação, Reutemann em primeiro, Tom Pryce em segundo, James Hunt em terceiro. Agora com os tanques já um pouco mais vazios, está aumentando seu ritmo de corrida, o Carlos Reutemann, virando a 2:36 e 65. A diferença de Reutemann para Tom Pryce que você vê, número 16 é de 18 segundos, 48 centésimos. E a diferença de Tom Pryce para James Hunt é de 22 segundos e 80 centésimos, que é o terceiro colocado. O quarto colocado, terceiro para o quarto, de Hunt para Lauda, 11 segundos e 97 centésimos. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. Faltando 12 voltas para o encerramento do Grande Prêmio Brasil. O número de Carlos Reutemann, número 12, liderando. Contornando o cotovelo, indo para o mergulho, Carlos Reutemann. Carro de Hans Binder, outra vez no boxe. Completou mais uma volta, Reutemann. Faltando 11 agora. Gunnar Nilsson. Diferença aumentou. De Reutemann para Tom Pryce, 19 segundos, 87 centésimos. Retornando rapidamente. E aumentou também a diferença de Pryce para Hunt, 18 segundos e 95 centésimos. Hunt que é o terceiro colocado. Lauda está a 17 segundos de Hunt na quarta posição. Veja Hunt aí. O quinto colocado está de Lauda, 7 segundos e 71 centésimos. E a diferença do quinto colocado para o Emerson é quase de uma volta.
E de Emerson para Carlos Reutemann de 2 minutos e 14 segundos. Rede Globo Fórmula 1 77. Terceiro colocado, campeão do mundo, James Hunt. A diferença de Lauda, de Watson para Emerson Fittipaldi é de 1 minuto e 22 segundos. James Hunt vai completar a volta de número 30, faltando, portanto, 10 para terminar. Os 3 primeiros colocados, Reutemann, Don Price, James Hunt. O quarto colocado, Nick Lauda. O quinto, John Watson. O sexto, Emerson Fittipaldi. Passando Lauda. Renzo Zorzi. Contornando a ferradura, campeão do mundo, James Hunt. Depailler. Patrick Depailler. No mesmo ponto onde se acidentou onde se acidentou Clay Regazzoni, no final do retão. Houve um choque. A impressão que se tem é John Watson. Saiu carregado, Patrick Depailler. Sendo conduzido o piloto da Tyrrell para a ambulância. Amarela na pista, os carros ficam mais lentos ali, quando faltam 9 voltas. John
John Watson perdeu a posição, Emerson Fittipaldi agora é o 5º colocado do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Está sendo mostrada a bandeira branca, que significa carro de serviço na pista. Será a ambulância que está conduzindo o Patrick Depailler. Aí retornando o Laffite. Nada demais aconteceu com Jack Laffite. Tranquilamente retornando o piloto da Ligier Matra, Jacques Laffite. Os carros um pouco mais lentos, com bandeira branca na pista e amarela no final do retão. É bom sempre recordar que Depailler, Watson, Laffite, carro de número 9 de Alex Dias Ribeiro, Clay Regazzoni, Jochen Mass, Jan Scheckter, veja a ambulância chegando, Jody Scheckter, todos esses estão fora do Grande Prêmio Brasil. Fórmula 1 Interlagos, São Paulo. Está chegando neste instante a ambulância que conduz o piloto francês Patrick Depailler. Ele vai ser transportado agora para o hospital de emergência que fica junto ao paddock, no box de Interlagos. À primeira vista, não se sabe se há ou não gravidade com o piloto francês da Tyrrell, que voltou a dirigir muito contra gosto. Obrigado por Ken Tyrrell, que agora é o primeiro a encostar-se aqui junto à porta do hospital de emergência. Ele não queria continuar porque não havia mais possibilidade. Ken Tyrrell o obrigou a seguir dirigindo. Quem saiu da ambulância foi John Watson, que está aí conversando com Bernie Ecclestone, que é o chefe da equipe Brabham. Está diminuindo muito a diferença do segundo colocado para o terceiro. Tom Price para Hunt. James Hunt está andando com muita vontade. Faltando 8 voltas. Esporte e ação, Rede Globo de televisão. Emerson Fittipaldi na 5ª posição do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. No retão de Interlagos. Dois pontos vai faturando Emerson Fittipaldi. Ingo Hoffmann é o 6º colocado agora. Ingo Hoffmann do Brasil, o 6º colocado. Tom Price com problemas. James Hunt pode assumir o 2º lugar.
Emerson Fittipaldi. Você está acompanhando a volta do brasileiro, que pode ser quarto colocado com a parada de Tom Price. Fórmula 1 Interlagos, São Paulo. Nada de grave com o Patrick Depailler. Ele ficou no box mesmo, não quis seguir até o hospital de emergência. Após a corrida, ele conversará com os médicos. Foi apenas um desmaio, mas ele já está totalmente restabelecido. Confirmado, Emerson Fittipaldi, o quarto colocado, parou Tom Price. Aí, parou Tom Price. Hunt fica com a segunda posição. Nick Lauda é o terceiro colocado. E o quarto colocado, Emerson Fittipaldi. O quinto colocado deve subir Gunnar Nilsson. E o sexto, o carro número 17, de Renzo Zorzi. A confirmação de Ingo na sétima posição. Ingo Hoffmann na sétima posição. E José Carlos Patti no oitavo. Aí está Ingo Hoffmann na sétima posição do Grande Prêmio Brasil. Dois brasileiros no retão, Emerson e Ingo. Faltando 6 voltas. Diferença de Carlos Reutemann na Argentina para o segundo colocado, James Hunt, 26 segundos e 20 centésimos. Vamos ver a diferença de Hunt para Nick Lauda. O argentino Carlos Reutemann na reta oposta. A diferença de Hunt para Nick Lauda, que é o terceiro colocado, 52 segundos e 3 centésimos. Emerson já ultrapassou a Ingo Hoffmann. Rede Globo, Fórmula 1 77. Vem Emerson Fittipaldi para completar a sua volta de número 34. A diferença dele para Lauda é de 1 minuto 10 segundos e 31 centésimos. Ele que é o quarto colocado. Veja atrás de Emerson Fittipaldi, o argentino Carlos Reutemann. Os
quatro primeiros colocados. Reutemann, que você vê atrás de Emerson. James Hunt. O terceiro é Lauda. O quarto é o próprio Emerson, que está aí com o Reutemann quase colocando uma volta. Abriu o Reutemann para passar Emerson e conseguiu, tranquilo. O quinto colocado é Gunnar Nilsson. E o sexto colocado, Renzo Zorzi. Sétimo para Ingo Hoffmann. E oitavo para José Carlos Paz. Carlos Reutemann já venceu 4 grandes prêmios em toda a sua carreira, sendo que o primeiro deles aconteceu na África do Sul. Mas a primeira vitória de Carlos Reutemann num grande prêmio de Fórmula 1 foi aqui mesmo em Interlagos, em 1972, quando a prova ainda não era válida pelo Campeonato Mundial. O carro da Surtees de Hans Binder, mais um fora do Grande Prêmio Brasil. Indo para a reta dos boxes, Carlos Reutemann da Argentina. Ele que já ultrapassou o brasileiro Ingo Hoffmann e agora tem Emerson pela frente. Diferença de 23 segundos e 10 centésimos de Reutemann para James Hunt. Essa diferença chegou a oscilar entre 25 e 27 segundos. Mas nota-se a preocupação de Carlos Reutemann em não forçar muito o ritmo do carro para não prejudicá-lo no final. Justamente porque todos estão tendo problemas seríssimos com os pneus hoje aqui em Interlagos. Baixou um pouco seu ritmo porque faltam 4 voltas para a complementação do Grande Prêmio Brasil. O brasileiro José Carlos Passe, que liderou a prova, teve que voltar aos boxes depois da batida com Hunt. Está em 8º lugar. Rede Globo Fórmula 1 77. A diferença de James Hunt para o terceiro colocado, Niki Lauda, é de 1 minuto e 7 segundos cravados. Gunnar Nilsson, quinto colocado do Grande Prêmio Brasil. Niki Lauda, terceiro colocado. Contornando a ferradura, Niki Lauda. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão.
3 voltas para o encerramento do Grande Prêmio Brasil, com o Reutemann já ultrapassando a Emerson Fittipaldi, que é o 4º colocado. Uma volta sobre o 4º colocado. As posições estão mantidas. Primeiro para Reutemann, segundo Hunt, terceiro Lauda, quarto Emerson, quinto Gunnar Nilsson, sexto Zorzi, sétimo Ingo Hoffmann, oitavo José Carlos Passe do Brasil. Contornando aí a ferradura, Ingo Hoffmann, enquanto que Reutemann vai indo para o sargento. E o Passe definitivamente fora da competição. Voltou o brasileiro José Carlos Passe. Sai ali ajudado. Ele que era um dos favoritos para o Grande Prêmio Brasil. Vai Carlos Reutemann completar a 38ª volta. Duas voltas faltando para o encerramento do Grande Prêmio Brasil. Indo para o retão Reutemann. Diferença de 20 segundos e 12 centésimos de Reutemann para James Hunt, que é o segundo colocado com 2 voltas pela frente. Apenas 7 carros disputam agora o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. 15 estão fora. E as 7 posições. Primeiro, Carlos Reutemann, que está a 20 segundos e 12 centésimos de James Hunt, que é o segundo. Terceiro, Nick Lauda. O quarto colocado, Emerson Fittipaldi. Quinto, Gunnar Nilsson. Sexto para Renzo Zorzi e sétimo para Ingo Hoffmann do Brasil. A diferença de James Hunt para Nick Lauda, quer dizer, segundo e terceiro, 1 minuto, 20 segundos e 95 centésimos. Rede Globo Fórmula 1 77. A diferença de Emerson Fittipaldi para Nick Lauda é de 1 minuto e 10. Volta 39. Rodou a 2:39:35. Portanto, baixando muito o seu ritmo, Carlos Reutemann para a complementação da sua última volta. A
diferença caindo para 16 segundos e 60 centésimos de Reutemann para Hunt nesta última volta do Grande Prêmio Brasil. Emerson Fittipaldi ficando com a quarta posição. Terceiro, Lauda. Segundo, Hunt. Quinto, Gunnar Nilsson. Sexto colocado, Renzo Zorzi. E sétimo colocado, Ingo Hoffmann. É a última volta. Rede Globo Fórmula 1 77. Contornando o sargento, o líder, Carlos Reutemann da Argentina. Emerson atrás de Reutemann, mantendo a quarta posição. Vai terminar o Grande Prêmio Brasil dentro de instantes. O argentino Carlos Reutemann vai obter a sua primeira vitória na Ferrari, a quinta oficial. Vai receber a bandeirada, está Mário Patti. Vai ganhar o argentino Reutemann. Primeiro lugar, Carlos Reutemann da Argentina. Ao lado de Emerson Fittipaldi. James Hunt, segundo colocado. James Hunt, o segundo colocado. Terceiro para Niki Lauda, que não recebeu ainda a bandeirada. Recebendo a bandeirada, Gunnar Nilsson, que é o quinto colocado. Para Ingo Hoffmann. Sétimo colocado, Ingo Hoffmann. Quatro primeiros colocados do grande chefe de equipe, com Emerson totalizando 6 pontos na abertura do Campeonato Mundial de Pilotos, 3 na Argentina, 3 no Brasil. James Hunt está ao lado de Emerson com 6 pontos.